No dia 2 de novembro, a Igreja celebra o Dia dos Fiéis Defuntos, um momento para celebrar e dedicar as orações àqueles que morreram. Na doutrina cristã, as almas que falecem imediatamente passam por um juízo conhecido como juízo particular. E nesse juízo particular é decidido sobre o destino da alma. Não se há conversão depois que morre. Uma vez que se morre, há apenas esse encontro com Deus. E a alma detentora de sua pequenez, das suas imperfeições, mas que tiver amado Deus na terra e buscado a Deus, apesar das suas imperfeições, ela se reconhecendo impura, abre-se para ela a possibilidade do purgatório. Para que a gente entenda de uma maneira bem didática. Suponhamos que eu esteja num quarto todo escuro, por muitos dias. Eu não vejo as minhas mãos, eu não me vejo no espelho. E de repente uma luz se acende. E quando eu olho para o espelho, olho para as minhas mãos, eu vejo que tem 7, 15 dias que eu não tomo banho. A minha imperfeição é reconhecida por mim. O juízo particular é isso. A alma diante de Deus, que é verdade, é iluminada por Deus. E reconhecendo as suas imperfeições, olha para Deus com um olho de piedade, de Senhor, eu não sou digno de vós. E aí o purgatório se abre. O purgatório tem raízes bíblicas, a doutrina da tradição da igreja também. O purgatório é um estado, não é um lugar onde a alma se encontra por tempo indeterminado, que nós não sabemos quanto, para que estas imperfeições sejam corrigidas. Por isso que algumas metáforas, algumas figuras de linguagem traduzem um pouco do que é o purgatório. Como o fogo que queima, que arde, que provoca sofrimento, mas ao mesmo tempo que não é o fogo do inferno. Eu vou explicar qual é o sofrimento do purgatório. A alma que ali está sofre por quê? Porque ela já viu Deus ali, né, no juízo particular. E depois que a gente vê a Deus, nós não queremos outra coisa a não ser Ele. Não queremos outra coisa. A alma que está no purgatório já tem aquele sofrimento do quase lá, mas ainda não. Todas as almas que estão no purgatório já estão salvas, mas ainda não estão nos céus. Porque o que é o céu? O céu está na presença de Deus. Ao contrário do inferno, as almas que condenadas estão, aí não tem mais possibilidade nenhuma de chegar no céu. E quem vai para o inferno? Quem morre em pecado mortal, quem excluiu Deus da sua vida e o bem ao próximo, por mais que não seja cristão. Alguém pode se salvar por nunca? Claro que pode, pelo amor, pela caridade. Mas suponhamos que exista alguma pessoa tão ruim, tão mal, que decidiu arbitrariamente, com a sua razão, não quero Deus para mim. Depois da morte não tem condição. É o lugar, é o destino dos infiéis. Por isso Nossa Senhora, nas aparições de Fátima, quando ela aparece aos pastorzinhos, ela olha para os pastorzinhos e concede aos aquelas 3 crianças inocentes, a visão do inferno. Jacinta fica muito tenebrosa. Lúcia, Francisco, e aí Nossa Senhora nos ensina aquela ejaculatória que nós católicos rezamos no terço. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Então o dia de finados é para que a gente exercite a capacidade de ajudar as almas que estão no purgatório. Por quê? Porque através das minhas orações que eu faço aos mortos, Deus vai tendo compaixão e vai diminuindo os dias que são diferentes dos nossos dias. O tempo cronológico, o tempo kairos é diferente de Deus. Então, por isso que eu falo, as missas que aplicamos em sufrágio pelas almas que já morreram, os terços que a gente reza nas intenções, as obras de misericórdia que a gente faz nas intenções e a indulgência de finados que a gente aplica pela alma do purgatório ajuda demais essas pessoas a chegarem no céu.
Muito mais do que um buquê de flores, caro, às vezes, que você coloca lá no túmulo de quem morreu. Isso não ajuda ninguém a chegar no céu, não. Ajuda é a sua prece. Para que a gente entenda isso, eu vou colocar aqui um outro exemplo. Nós católicos temos o costume de pedir aos santos que intercedam pelas nossas urgências. Santo Antônio é o santo casamenteiro. Nossa Senhora do Carmo nos ajuda nas adversidades da vida, e ela é a pastora das almas, eu sempre brinco com ela assim. Da mesma forma que pedimos aos santos que nos ajudem, quantas graças a gente alcança, né? Mediante a intercessão dos santos, não é o santo, é Deus, eles rogam. Nós temos esse poder, enquanto vivos, de rogar pela igreja padecente, a igreja que está no purgatório. E Deus vai ouvindo as nossas preces. Por isso que é mito, essa história de que não posso acender vela para quem morreu, não posso rezar missa para quem morreu. Lógico que tem que rezar, lógico que precisa acender. Essas pessoas precisam chegar em Deus o quanto mais rápido. Então, dia de finados é um dia que a igreja estabelece. Depois do dia de todos os santos, que é dia 1º, justamente no dia 1º a gente lembra da igreja que está no céu, os santos. No dia 2, a igreja que está no purgatório, para que nós possamos fazer estas orações em sufrágio dessas almas. Agora o padre falou sobre a indulgência de finados. O que é a indulgência? Para a gente explicar as indulgências plenárias dos fiéis defuntos, nós precisamos recordar o que é o pecado. Quando nós cometemos um pecado, o pecado ele tem duas asas, eu falo. A culpa e a pena. Todas as vezes que na confissão eu, arrependido estou, me confesso, o padre, mediante o poder de Deus que é facultado a ele, perdoa os pecados. Então, termina com a culpa, mas fica a pena. A pena é aquilo que o meu pecado foi capaz de estragar. Sempre, quando você fofoca, por exemplo, você está estragando a vida de alguém, calunia, você está estragando, a sua culpa você está resolvendo ali, mas ficou a pena. E essas penas é aquela sujeira lá que a gente precisa no purgatório de sanar. Então, as indulgências é o tesouro da igreja, que uma vez aberto é capaz de ser aplicado para acabar com essas penas que o pecado deixa. Existem dois tipos de indulgência: indulgência parcial e indulgência plenária. A parcial é que não cancela toda a pena. Rezar o texto, visitar o Santíssimo, visitar a primeira igreja, uma igreja pela primeira vez, recitar algumas jaculatórias, tudo indulgência parcial que a gente lucra sem perceber. E a indulgência plenária é a que pega todas as penas e dá um banho e purifica. Com relação à indulgência plenária dos fiéis defuntos, a igreja estabelece que do dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro, nós possamos lucrá-las para quem já faleceu. A cada dia que eu fazer a indulgência, eu posso aplicar a um falecido que morreu durante esses 8 dias. É uma por dia. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, participar da Santa Missa. Depois, confessar, comungar, visitar o cemitério e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, há muita dúvida com relação a isso e também muita desinformação. Às vezes, nós não sabemos como rezar, a gente nem sabe que essa indulgência ela existe. Aí você pode fazer. O que eu não preciso fazer todo dia? A confissão, a não ser que cometa um pecado grave, porque você tem que estar em estado de graça. Se você quer ajudar alguém, você tem que limpar o seu canal da graça, a sua conexão com Deus, mediante o sacramento da reconciliação, mas bem celebrado, o sacramento da confissão bem feito. Eu rejeito o pecado, eu não quero isso para a minha vida, eu estou purificado, o Padre me absolveu. Aí você pode participar da missa, comungar, ir no cemitério e rezar nas intenções do Santo Padre. E qual vai ser a programação para esse dia? Aqui em Monte Carmelo nós teremos no dia de finados 3 celebrações do cemitério municipal. Bem cedinho, às 7 da manhã, às 9 da manhã e às 4 horas da tarde. Uma oportunidade para você que quer rezar lá,
poder já visitar o cemitério, já participar da missa, é muito importante que você participe da missa. Muito mais importante, repito, do que você levar flores, limpar o túmulo. Tem gente que limpa o túmulo só na época de finados, esquece que a pessoa tá morta. É claro, a pessoa não está morando ali, ela não reside ali, ela está no céu. Mas quer, por desencargo de consciência, né, resolver alguma coisa. Enfim, participa da missa. Se você quer homenagear alguém, participe da missa. Aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, nós teremos a missa às 7 horas da noite. As intenções para ir para o livro do sufrágio. O padre vai aplicar 30 missas durante o mês de novembro às almas. Basta procurar o escritório paroquial aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo e passar os nomes dos falecidos.